No dia 4 de fevereiro de 2022, 3 semanas antes da invasão russa da Ucrânia, em Pequim, Putin e Xi Jinping firmaram uma aliança que denominaram de uma aliança sem limite entre Rússia e a China, dando início a um processo de aproximação acelerada da Rússia com a China. E a China passou de ser apenas um parceiro próximo ou até mesmo rival da Rússia para ser praticamente o seu único parceiro econômico e aliado, um verdadeiro processo de vassalização da Rússia perante a China. Nesse vídeo vamos entender como a guerra da Ucrânia está jogando a Rússia nos braços da China e a transformando num estado puppet vassalo da China. Antes de entender o que está acontecendo hoje, vamos fazer uma pequena análise sobre como foi o processo da formação da China, da República Popular da China, né? Durante a Revolução Chinesa, a Rússia ela funcionava como um financiador, não tão próximo como a gente imagina, mas um financiador assim, da causa revolucionária da China, financiando os rebeldes, os revolucionários da Mao Tse Tung. Também a Rússia funcionou não só para a China, mas para praticamente todos os países da esfera comunista da época como uma verdadeira inspiração espiritual desses países. Então a China, praticamente todo o período revolucionário da construção da China socialista, da República Popular da China, era muito inspirado na Rússia. A Rússia funcionava naquela época, a União Soviética funcionava como o líder do mundo do bloco socialista, e a China era nada mais do que apenas um pequeno jovem, né, que aprendia os passos da União Soviética na época. Porém, acho que muitos de vocês já sabem sobre o processo de cisão sino-soviética. A China comunista nem a União Soviética eram grandes próximos, né, grandes aliados. Muito pelo contrário, eles tinham verdadeiros rixas e em algum momento chegaram sim ao enfrentamento, confronto direto. A China e a Rússia nunca na história representaram uma grande parceria, tanto econômica quanto militar. Como eu disse, né? E após o final da queda da União Soviética, isso não mudou. O principal parceiro, né, o principal pilar de reerguimento da economia russa, agora a Rússia, né, seria a Europa. Tanto que a aproximação, até mesmo durante o início do governo de Putin, o grande parceiro, tanto econômico quanto tecnológico e energético, né, era a Europa. A parceria da Europa com a Rússia, nesse período de reerguimento, de reconstrução da Rússia pós-União Soviética, pós-queda da União Soviética, tanto no campo energético, econômico e no campo tecnológico também, muito do renovamento, da reconstrução da indústria militar, principalmente da Rússia, se deu graças a parcerias, né? Parcerias com os países europeus. Também no campo espacial também tem que levar em consideração muito do avanço, né, da Rússia no campo da exploração aeroespacial pós-período da União Soviética se deu graças a essa troca de tecnologia da Europa para a Rússia. Isso só começou a mudar em 2014, durante a primeira ofensiva russa na Ucrânia, na Crimeia. Naquele período, pra vocês terem uma ideia, a Europa representava cerca de 38% das exportações russas, enquanto a China representava apenas 14%, sabe? Naquele período mesmo, foi iniciado o programa do Power of Siberia, o primeiro, né, o Força da Sibéria, onde a Rússia pela primeira vez começava a virar seu olhar não só para a Europa, mas também para a Ásia. Então, o primeiro Força da Sibéria foi um primeiro passo da Rússia para aproximar-se, né, seu olhar para a Ásia, não só para a Europa. Mas isso não significou um rompimento total, tanto que a reação dos países europeus, dos países ocidentais como um todo, com a invasão da Rússia da Crimeia em 2014, não foi lá essa reação que a gente viu em 2022, com a invasão da Ucrânia, diretamente da Ucrânia. E a partir de 2022, com as sanções, né, por causa da invasão russa na Ucrânia, foi quando a gente realmente começa a enxergar uma mudança dessa balança, onde a China começa realmente a ser o principal parceiro da Rússia, e por conta das sanções, a Europa ela diminui bastante essa fatia de mercado com a Rússia. Praticamente a Europa ela diminui de 38%
das exportações russas para 15%, enquanto a China aumentou de 14% para 30% naquela época. Mas não é apenas olhando a questão da balança de exportações que a gente consegue prever ou constatar uma vassalização da economia russa perante a China, né? Uma das formas de constatar essa vassalização de uma economia perante outra, né, é a característica desse comércio, né? Enquanto a Rússia praticamente exporta para a China matérias-primas como gás, combustível, minerais, a China exporta para a Rússia equipamentos manufaturados de alta tecnologia. Isso é um clássico sintoma realmente de uma balança desfavorável, enquanto um país ele exporta commodities, o outro exporta tecnologia, entende? Isso demonstra uma necessidade maior, uma dependência muito maior daquele país que exporta commodities. Outro sintoma que a gente pode levar em consideração é a fatia de mercado que a China representa, que é a Rússia. Um outro sintoma que a gente pode constatar, né, como um sintoma de vassalização da Rússia perante a China, é a dependência, é a fatia de mercado que a Rússia representa no mercado chinês, onde é só apenas 4%, entende? A Rússia, ela não é um grande exponente, exponencial muito grande na economia chinesa. A China não tem essa dependência toda, sabe? Um fator também importante que devemos olhar é a questão do yuan, né? A yuanização da economia russa, onde a Rússia ela foi praticamente banida do sistema SWIFT, né? E isso fez com que a Rússia não tivesse outra alternativa a usar o yuan, a moeda chinesa, como principal, né? Praticamente 90%, se não me engano, 99% dos comércios das que acontecem na bolsa russa são feitas em yuan. Isso faz com que o Banco Popular Chinês tenha total controle sobre essas questões econômicas na Rússia, né? Praticamente hoje, 60% das reservas russas são feitas em yuan. Mas como um país, outrora potência mundial, como um país que tem como justificativa a invasão da Ucrânia como uma recuperação de um território imperial, ele se permite entrar, né, e se aprofundar cada vez mais nesse processo de vassalização de sua economia. Bem, é porque a Rússia não tem escolha, né? Um dos grandes problemas dessas autocracias muito divergentes é porque elas realmente têm poucos aliados, elas têm poucos países com quem possam contar. E pelo também o principal fato, né, o principal fator é a questão da própria guerra da Ucrânia. A Rússia está atolada na guerra e sem a China, a Rússia não seria capaz de manter sua economia equilibrada como vem levando dentro de todo esse tempo. Então, a China é de extrema importância para a manutenção da máquina de guerra russa. A economia chinesa também é muito adaptável às necessidades russas na guerra, né? E principalmente nas questões de drones, né, e equipamentos militares. A China ela também fornece componentes duplos, né? A China ela não pode realmente estar envolvida diretamente no conflito, exportando equipamento militar diretamente, como armas, mas ela é um principal fornecedor de componentes duplos, sabe? São aqueles componentes que são usados para fins militares, mas eles não são 100%, sabe? A economia da China também é extremamente adaptável para as necessidades de guerra da Rússia, principalmente na questão de fibra óptica para alimentar drones e de microcelulose para a produção de pólvora. Em outras palavras, a China, ela gosta desse processo de dependência, ela gosta de fornecer esses equipamentos e manter essa economia de guerra russa. E a Rússia também precisa, entendeu? Mas não é uma relação lá muito saudável, essa relação Rússia-China, sabe? A gente tem que lembrar, países não têm aliados, países não têm parceiros, países têm interesses. E a China não seria diferente. A China entende, a China sabe que a Rússia depende da economia chinesa para manter a sua máquina de guerra funcionando. O principal sintoma, o principal ponto que a gente consegue enxergar isso muito claramente é o Força da Sibéria 2. Um projeto antigo que a Rússia praticamente implora para a China para que saia, que seria uma forma de escoer, né, essa produção de gás que iria para a Europa, que não vai mais, levando essa produção para a China. Esse fator é crucial para a Rússia, né? Tanto que a Rússia, como eu sempre falo aqui no canal, a economia russa não é uma economia muito complexa, né? A economia russa ela é menos complexa que a economia brasileira, praticamente dependendo de exportação de materiais de tipo gás natural, petróleo, energia, né?
E como eu disse, a Rússia, esse é um fator de necessidade, de sobrevivência para a Rússia. A construção do Powers of Siberia 2, né? O Força da Sibéria 2, em português. Mas a China não tem pressa para a construção disso, porque ela sabe muito bem que isso é uma coisa que a Rússia precisa mais do que ela. E a China, ela diz, calma, calma, a gente vai ver, relaxa, vamos rever aí, vamos negociar, vamos tentar chegar a um termo que vai ser mais favorável, entendeu? Porque a China, ela sabe que ela não precisa disso, mas a China, ela quer chegar a um termo, fazer com que a Rússia realmente se desespere e caia de joelho para ela, implorando para que esse Força da Sibéria 2 seja construído e a Rússia seja forçada, por necessidade mesmo, a aceitar termos desfavoráveis para ela. Outro ponto que mostra que essa relação não é uma relação muito saudável, até mesmo abusiva, né? A China, ela não representa um grande investidor na Rússia, né? Apesar de que depois das sanções de 2022, o investimento estrangeiro na Rússia despencou, o investimento chinês não mudou. A China, ela entende que a Rússia é um país muito instável, e muito pelas questões das sanções, né? A economia de guerra não vai bem. Essa economia russa, ela pode ser realmente uma bomba que, pós o encerramento desse conflito, pode estourar a economia da Rússia. E a China, ela quer se resguardar, tanto pela questão porque ela não quer realmente demonstrar para os países ocidentais que ela realmente está entrando, sabe, como realmente um verdadeiro parceiro da Rússia, porque para a China, as relações com os países ocidentais são muito mais importantes do que a relação com a Rússia. Algo estranho, né? Porque imagine só, após as sanções, várias empresas ocidentais saíram da Rússia, e o mais certo a se imaginar é que esse espaço de poder seria ocupado pela China, né? E isso não aconteceu, justamente pelo fato de que a China, ela não vê segurança na Rússia. O terceiro ponto que demonstra esse enfraquecimento do poder russo e essa ocupação chinesa desses espaços de poder, né, que outrora ocupados pela Rússia, é a perda de influência russa no cenário da Europa Central. Toda essa região que já praticamente fez parte da União Soviética, né? Hoje elas recorrem muito menos à Rússia. E elas começam a voltar sua atenção muito mais para a China. A gente pode enxergar isso no fórum C+C5, que é um fórum chinês criado, né, a partir da China com os países da Ásia Central, como o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, e excluindo a Rússia. Ou seja, é realmente um bloco, né, um fórum criado pela China, em que engloba todos aqueles principais países da Ásia Central, que outrora eram territórios, né, de influência da Rússia, e agora estão cada vez mais entrando na esfera de influência da China. Essa briga, esse conflito, esse atrito sino-soviético, né, sino-russo, na Europa Central, na Ásia Central, não é novo. Isso desde a época eu acho que da época do Império. A China e a Rússia já disputavam aquela região, como eu disse. A China e a Rússia não são parceiros, são grandes impérios muito próximos que disputam uma região ali muito próxima deles, sabe? E eles, claro que eles vão concorrer um com o outro pelo domínio dessa região. Isso não é novo, sabe? Isso veio desde o século XIX, se agravou também durante a época da Guerra Fria. E hoje a gente vê que a Rússia está perdendo esse espaço para a China. A China já conta até mesmo com uma base militar no Tajiquistão, né? E outro ponto, né, não menos importante, né, para a gente deixar por último, é a questão do Ártico, né, que em breve, muito por conta do aquecimento global, novas vias estão sendo abertas na questão do Ártico, e é uma região praticamente de uso estratégico e pessoal da Rússia, né, aquela região ali que fica sobre o Ártico na Rússia, na Sibéria, aquela região. A Rússia, ela vem cedendo para a China explorar aquela região. Hoje a gente não se vê muito falando sobre essa questão do Ártico, porque ainda não é um ponto muito crítico, mas muito em breve, daqui a uns 10 anos, 20 anos, quando o aquecimento global avançar, ele vai avançar, infelizmente ou não, vai abrir certas rotas de comércio naquela região, e muitos países que têm acesso ao Ártico, como os Estados Unidos principalmente, países na Europa, Canadá, vão brigar por essas rotas de comércio, né? Porque elas podem representar, ou até mesmo, novos pontos de exploração de matérias-primas, e a Rússia está praticamente cedendo parte desse ativo para o futuro,
na Rússia, para a China, né, no caso. Mas o que a Rússia poderia fazer para evitar esse processo de vassalagem? Realmente, será que esse processo realmente está acontecendo? A gente sabe, a Rússia ela é a maior potência nuclear do mundo. A Rússia também é membro permanente da ONU. E a Rússia ela também ela é avançada na questão técnico-militar em relação à China. A Rússia é muito mais avançada. Ela tem um know-how e um arcabouço, principalmente na área de motores a jatos, aeronaves, muito mais avançada do que a China. A Rússia ela não tá, tipo, largada, sabe? Ela não tá, tipo, num corredor sem saída, sabe? E as próprias matérias-primas russas, né? As vastas matérias-primas russas representam também um ativo para a Rússia. A gente pode tentar enxergar que a Rússia ela tenta diversificar mais essa sua relação, suas relações, né? Principalmente com a Índia, com o Irã, com a Arábia Saudita, como uma forma de escapar dessa alta dependência da China, né? Mas a gente sabe que nenhum desses países vai suprir, né, da forma que a China vem suprindo a Rússia, né? A Índia ela não vai ser realmente uma financiadora da máquina de guerra da China, da Rússia, e nenhum desses países é capaz de dar o que a Rússia precisa agora. Tendo tudo isso em vista, dá para entender porque alguns analistas eles já classificam a Rússia não mais como uma potência mundial, mas como uma potência secundária. E dá para, entendendo também essa questão, né, da diminuição do poder russo, dá para a gente entender alguns passos do que o governo americano vem fazendo, sabe? Em talvez apressar o fim dessa guerra Rússia-Ucrânia e talvez se aproximar cada vez mais da Rússia, porque talvez em breve a Rússia ela deixe de ser um player grande, né? Ser um grande jogador e passe a ser talvez um ativo, sabe? Ter a Rússia do seu lado pode ser um ativo, né? Não mais como alguns dizem, né? A Rússia ela pode não mais estar a Rússia pode não mais estar sentada à mesa, mas a Rússia pode estar daqui para frente no menu, sabe? E talvez o governo americano e a China, né, principalmente a China, já entenderam isso e por isso que estão partindo cada vez mais para cima da Rússia, tentando atrair, tentando manter a Rússia perto deles. E muito provavelmente, tendo isso tudo em vista, o governo americano vem articulando para tentar encerrar a guerra da Ucrânia e tentar afastar a Rússia da China. Esse vídeo, ele se complementa, ele se conecta bastante com a questão do vídeo que foi postado aqui no canal sobre a vitória de Pirro, né? Como essa guerra da Ucrânia, apesar de que tudo indica que a Rússia vai ganhar essa guerra, a Rússia ela vai sair perdedora, sabe? Eu explico melhor sobre essa questão da vitória de Pirro, quando é uma vitória que, apesar de ser uma vitória de você ter ganhado a guerra, você sai quase como um perdedor, né? Os custos dessa vitória fazem com que você saia mais perdendo do que ganhando. E essa vassalização da Rússia representa justamente uma das perdas, né? E, ao meu ver, uma das piores, né? Um dos pontos mais drásticos, né? E desesperadores para a Rússia. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo explicando mais sobre a questão do futuro da economia russa, né? Depois dessa guerra. E se quiserem sempre se manter informados, sempre mantenham o olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.